Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa com Marilane Teixeira, economista e pesquisadora da Unicamp. E o nosso papo hoje é sobre o nosso país vizinho, mas também fazendo a relação com o que estamos vivendo na conjuntura política e econômica do Brasil. A gente fala sobre a crise que os argentinos têm enfrentado, principalmente no último ano, um ano e meio, né? Mas uma crise que se agravou à medida ou em decorrência de medidas do governo de lá, do Maurício Macri, e a gente vai tentar entender quais são as possíveis relações dessa situação que os argentinos estão vivendo, os trabalhadores estão enfrentando, com o momento que a gente vive aqui no Brasil também, de profunda crise, muito desemprego, diferente do que eles estão enfrentando lá, mas nós também temos uma inflação que vem crescendo, mas claro, na Argentina já está em torno de 30%, aqui a gente tem sentido no bolso um crescimento que não chegou a tal ponto. Então, Marilane, eu queria começar recapitulando o que foi que levou a maioria dos argentinos a eleger o Macri? Que tipos de posições? Porque é muito atrelado ao mercado, mas ele convenceu uma parcela da população, né? Claro. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. E é exatamente isso. O Macri ele foi eleito com uma plataforma política extremamente neoliberal, na verdade, ultra neoliberal. Ele tentou, de alguma forma, galvanizar todo um descontentamento que existia com relação ao governo da Cristina Kirchner, em função, inclusive, dos grandes setores econômicos, do agronegócio, setores industriais e do setor financeiro. E numa situação muito semelhante que a que nós vivemos no Brasil nos últimos 3 anos, quando a nossa presidenta sofreu o impeachment. Então, a situação é muito, muito semelhante. Na Argentina, os setores mais da elite, os setores mais conservadores, estavam desapontados com a condução da forma como a política econômica estava sendo conduzida, quando ela, na verdade, tinha o interesse de privilegiar as pessoas mais pobres e as pessoas que estavam em condições de maior, enfim, desigualdade ou em situação de falta de emprego. Era uma política voltada para ampliar a segurança social, a proteção social. Então, ela foi confrontada, a continuidade dessa política, com esse projeto do Macri, que a gente considera um projeto ultraliberal. E era um projeto de abrir a economia argentina para os interesses das grandes multinacionais, para os grandes investidores, e para proporcionar maior liberdade para que esse capital pudesse se movimentar, inclusive reduzindo barreiras tarifárias, estabelecendo acordos comerciais bilaterais que fossem mais favoráveis e enfraquecendo, inclusive, o próprio sentido do Mercosul. Então, o Macri é eleito com essa plataforma de atrair investimentos externos e começa a conduzir toda a política econômica no sentido de reduzir o que era os recursos do orçamento para garantir a melhor qualidade de vida da população e abre para o mercado externo. Quer dizer, ao abrir para o mercado externo, começa a enfrentar um conjunto de elementos, porque a economia argentina, diferente do Brasil, ela é eminentemente agrária e exportadora. Então, você tem o agronegócio que praticamente manda no país, e com esses últimos 3 anos aí do governo Macri, então, como ele está se movimentando? Ele começa a reajustar preços de tarifas públicas. Arrochar. Exatamente, é isso mesmo. O transporte, energia elétrica, gás,
A origem da inflação hoje na Argentina é basicamente por conta dos reajustes descontrolados dos preços administrados. E o que isso decorre? Os preços administrados, que é quem tem acesso à energia, quem tem acesso a gás, quem tem acesso a serviços públicos, são justamente são as pessoas, são a população mais pobre, mais vulnerável. Então, são elas que são mais afetadas pela pressão na inflação. Uma inflação de quase 30% ao ano, o que dá em torno de mais de 2% ao mês. Então, e os salários, evidentemente, não são corrigidos na mesma proporção. Os salários são corrigidos uma vez ao ano, e quando são corrigidos uma vez ao ano, porque depende dos processos de negociação coletiva. Na Argentina é muito diferente da realidade do movimento sindical brasileiro, e os processos de negociação se dão de forma distinta. Então, muitas vezes, os mesmos sindicalistas não conseguem repor a inflação do período anterior, pode ficar até 2, 3 anos acumulando perdas até conseguir abrir negociação e realizar. Lá as negociações são basicamente por empresa, o que é muito diferente, porque nós aqui temos uma tradição de negociação por categoria profissional, E também um processo de endividamento que forçou o governo Macri a ir até o FMI para buscar recursos. E daí desencadeou toda uma grande mobilização junto com a sociedade, junto com o movimento sindical, de questionar essa política de ida ao FMI e que desembocou em grandes paralisações nacionais. Esse ano, a Argentina tem 3 grandes centrais sindicais, a CGT, a CTA e a CTAA e a CTAT. Então, as 3 centrais se uniram, junto com os movimentos sociais, com os movimentos populares, e começaram, a partir desse ano, a enfrentar essa política do governo Macri, indo para as ruas e se manifestando contrário a isso. Porque certamente é uma situação que não deixa outra margem que não se mobilizar. A gente vai fazer uma pausa agora e no próximo bloco a gente conversa com a Marilane, porque uma das coisas que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de eleições, que se coloca é que é necessário flexibilizar, é necessário abertura para o mercado, é necessário se modernizar como forma de gerar empregos, e o que a Marilane está falando é que isso não dá certo. Claro. E a corda arrebenta ainda mais para o lado do mais pobre, para o lado do trabalhador. Então a gente já retorna. Até já.